alimentar da palavra. E antes disso, só fazer aqui uma observação aqui, né? A nossa irmã Lucineide aí trouxe um versículo, nossa irmã querida aí de Romanos 5, e o verso 6. Mas no capítulo 5 e o verso 6, irmã, ele fala a respeito de pecadores, tá? É que a irmã, na tradução que a irmã leu, cita ímpios, mas está escrito assim, ó, quando estávamos completamente desamparados, o Machia veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Por quê? Só para poder esclarecer, porque existem alguns erros de traduções na Escritura, na Bíblia, porque ímpio é ímpio, irmão. Tá? Ímpio não é pecador. O ímpio, a Escritura diz que até se você se mostrar benéfico para o ímpio, ele vai continuar na sua impiedade. Porque o ímpio nós entendemos que realmente são os da linhagem da serpente, aqueles que não tem como eles se renderem aos pés do Eterno, porque já foram predestinados aí ao fogo, né, e a disciplina do Pai, tá bom? Só esse parênteses aí antes de começar aqui a leitura. Então é isso, queria só deixar aí essa tradução correta, né? Porque a gente sempre está lendo a Escritura, mas sabe que existe muita tradução aí que está errônea, tá bom? Então, com todo carinho aí, com todo zelo, passar para a igreja aí, para todos os irmãos, até para nós, a gente sempre está aprendendo. Até, inclusive, o Rubens leu um texto agora, que um dia aí eu fui citar esse texto até como tema de uma live, e aí o nosso irmão até me orientou, falou, irmão, esse texto não consta lá nos achados de Qumran, então eu optei até por bem continuarmos com o mesmo tema, mas com um texto diferente. Então isso faz parte, né, da nossa busca diária, então nisso a gente cresce junto, aprende junto. Então o termo correto mesmo seria Yahshua morreu por nós pecadores, por todos os pecadores, porque os ímpios eles não se converterão, não receberão a mensagem, porque eles foram destinados, infelizmente, né, ao posicionamento que o Pai deu a eles. Irmãos, então vamos lá. Eu queria pedir para o irmão colocar, por favor, o banner aí na tela, pode ser, mano? O banner da live, o tema da live, né? Cadê? Isso, irmão. Não estranhe a ardente prova que vem sobre vós. Obrigado, tá, irmão? Até desculpa aí, em cima da hora, assim. Aí, ó. Esse é o tema, é o banner da live, irmão. Não estranhe a ardente prova que vem sobre vós. Aleluia. Obrigado, amado. Uma coisa que você precisa entender, que eu preciso entender, que nós precisamos entender, irmãos. Tem uma diferença entre prova, uma diferença entre provação e uma diferença entre colheita, tá? Então, na minha fala nessa noite, eu quero deixar bem esclarecido isso na mente de cada um dos irmãos, para saber distinguir o que é prova, o que é provação, o que é colheita. Prova, irmãos, nada mais é do que um teste, é uma avaliação, tá? Prova é um teste, é uma avaliação. Espiritualmente, essa prova vem para ver se você vai dar um testemunho fiel, se nós vamos dar um testemunho fiel. Provação, ela vem na minha e na sua vida para nos ensinar algo, tá? Para nos ensinar algo. Muitas vezes estamos passando em provações, mas é porque nós precisamos aprender alguma coisa com o Eterno. E existe a questão da colheita. Às vezes a pessoa fala, estou passando por isso, por aquilo, mas ele está passando por uma colheita de alguma semente que ele mesmo semeou. Então eu quero nesse texto aqui, nessa minha fala, eu esclarecer isso para a igreja, porque o primeiro passo para você conseguir ser vitorioso é identificar o que você está vivenciando e o que você está passando. Prova, tá? Onde nós somos provados aqui na esfera terrena? Muitas vezes você é provado na faculdade, você passa por uma avaliação, um teste na escola, numa academia para ver sua qualificação. No seu trabalho, às vezes você vai fazer um teste para ver se você está qualificado para um determinado cargo, para uma determinada tarefa. E espiritualmente o Eterno nos prova para nos avaliar, para saber se nós aprendemos ali alguma coisa espiritual que nós precisávamos aprender. Geralmente é assim, você passa por uma aprovação para depois você ser provado naquilo ali, para ver se você aprendeu a lição. Você não aprendeu a lição, você foi reprovado, você vai voltar de novo na mesma lição. Por isso que existem pessoas que ficam dando voltas, irmãos, que dão voltas espirituais e não progride, está sempre passando pela mesma situação, pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade, mas é porque não soube identificar o que é provação, o que é prova e qual tem que ser a sua conduta em relação a isso. Vamos para a Escritura, irmãos.
Primeiro Kéfas foi o que foi lido aí, então não preciso ler mais esse versículo, mas eu quero ler aqui a respeito de prova, tá? Na Escritura, mostrar para a igreja o que é uma prova. 2 Tessalonicenses, capítulo 4, diz o seguinte, versículo de número 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, tá? Os irmãos que gostam de anotar aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4 e 5. A tal ponto que sois o nosso orgulho entre as congregações de Al, por causa da vossa perseverança e da vossa emuná em todas as perseguições e tribulações que suportais. Elas são o sinal justo do justo julgamento de Ial, e é para vos tornar-vos dignos do reino de Ial, pelo qual sofreis. Nesse texto aqui, o apóstolo Shaul está dizendo que, olha, estou feliz, vocês são o nosso orgulho, porque a forma com que vocês passam no teste, a forma com que a avaliação vem, com que a aprovação vem, e vocês passam por ele. É como se fosse uma nota 10 ali que o apóstolo Shaul estivesse dando a esses irmãos de Tessalônica. 1 Coríntios capítulo 10 diz o seguinte, ainda falando de prova: as tentações que vos acometem tiveram medida humana, e Al é fiel, não permitirá que sejais tentados ou provados, tentados acima das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Quando a Escritura diz que não existe tentação que não seja humana, que venha sobre nós, mas que o Eterno sempre nos prova à medida da nossa força, daquilo que nós conseguimos, e Ele nunca nos manda uma tentação, não nos permite uma tentação sem antes mandar o escape, é para ficar bem claro que todos nós, quando somos provados em alguma situação, passamos por uma prova, nós temos a capacitação espiritual para poder suportar. Se nós falhamos ou deixamos de cumprir aí, vamos dizer assim, o resultado esperado pelo Eterno, é porque em algum momento nós somos negligentes conosco. Aí nós voltamos lá atrás para aprender a lição toda de novo, para depois ser provado. Então, prova é um teste, é uma avaliação. Provação, irmãos, já é diferente. Tá? O que é aprovação? Provação é a ação contínua de Al. É uma ação contínua de Al na vida do eleito, na vida do regenerado, para ensinar alguma coisa ou para capacitar. Ou muitas vezes as duas coisas, para nos ensinar alguma coisa e para nos capacitar, a fim de nós alcançarmos o testemunho fiel. A prova é para ver o seu testemunho. Você passou aquela prova ali, beleza, depois vai vir outra, em outra área, você vai ser provado também. Cabe à igreja, os irmãos, entenderem que nós seremos provados em todas as áreas. E em todas as áreas, nós precisamos nos achar irrepreensíveis, se nós queremos fazer parte do Filho Varão. E a aprovação, ela nos permite ser capacitado para poder dar esse testemunho fiel. Versículos, irmão, da Escritura que fala a respeito de provação. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a sua palavra. Olha só, essa aprovação, esse castigo produziu um resultado na vida do salmista. E no versículo 71 ele diz a mesma coisa. Foi bom para mim ter sido castigado ou afligido, em outra tradução, para que aprendesse os teus decretos. Então é o seguinte, muitas vezes a provação vem para nos ensinar alguma coisa, nos ensinar a ser obediente, nos ensinar a ser perseverante, nos ensinar, ela vai produzir em nós algo dessa forma. Quer um exemplo? Pai, eu queria que tu me desse paciência. O Eterno vai permitir na minha e na sua vida uma aprovação, colocar uma pessoa que vai ser uma aprovação na minha e na sua vida. Vai tentar tirar sua paciência o tempo todo, até você aprender a ser paciente. E aí depois lá na frente vai vir uma situação que vai ser criada, que aí vai ser uma prova, que vai vir sobre você, para ver se você vai perder a paciência. E aí você vai falar, opa, essa lição aqui eu já aprendi. Não vou nem ficar nervoso, não vou nem perder a paciência, porque eu já aprendi a lidar com essa situação. Entende, irmãos? A prova é quando vem, você identifica a prova quando você já passou pela lição e você consegue passar por aquilo ali tranquilamente. Você foi aprovado naquela área. E a aprovação, ela vai desenvolver você
a poder passar pela prova. Eu vou ler um versículo aqui a respeito de uma pessoa que ela passou pelas duas situações ao mesmo tempo. Ela passou por uma situação, irmãos, que era para ser provada, era um teste para ver se ela ia passar, ia ser aprovada no teste, e ao mesmo tempo a situação foi uma provação para que ela pudesse se aprofundar, crescer e se capacitar numa área. É a história de Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Não é verdade? Jó foi provado. A Satã lhe disse, o Eterno falou assim, viste meu servo Jó? Servo bom, fiel, se desvia do mal, né? Tá aí, andando fielmente na obediência à minha vontade. A Satã disse, tira os bens, deixa eu tocar nele, deixa eu fazer isso para você ver se ele não vai murmurar. O Eterno disse, pode tocar, menos na alma dele. E Jó, a Escritura diz que Jó, ele foi íntegro. Jó, ele não blasfemou. Jó, ele até deu uma choramingadinha ali, mas quando a mulher dele mesmo, lá no final da caminhada, disse, cara, você perdeu tudo, tá aí doente, por que você não amaldiçoa esse teu Criador aí e morre? Ele diz, você fala como uma louca, você não sabe nem o que você está falando, mulher. Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. E Al me deu e Al tirou. Em tudo engrandecido e louvado seja o nome do meu Criador, e adorado seja Ial. Jó, ele passou no teste. Ele foi provado e ele passou no teste, irmãos. Tá? Mas esse processo de Jó, ele produziu algo na vida dele profundo e espiritual. No capítulo de número 42, eu já disse isso aqui em uma outra fala, no versículo 5, ele diz o seguinte, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó, ele foi feita uma avaliação a respeito de Jó, e ele passou no teste, ele não blasfemou, ele não murmurou, ele não se virou contra o Criador, e todo esse processo de provação que ele passou, também resultou nele algo espiritual, que ele carregou em toda a sua esfera terrena aqui, que foi o quê? Profundidade com o Eterno. A provação, ela traz profundidade na minha vida. A provação traz profundidade na sua vida, para que você amadureça. Foi lido aqui por vários irmãos a importância de ser provado, de passar por provações, de passar por situações adversas, porque vai produzir em nós algo tremendo. E eu quero ler aqui, Romanos capítulo 5, a irmã leu o versículo 6 ali, ela leu esses, mas ela foi até o 6, eu quero ler aqui só o 3 e o 4. Diz o seguinte, a respeito de provação, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Eu quero só ler até aqui. A tribulação, a provação, ela produz algo espiritual na minha e na sua vida, se nós estivermos atentos a isso. Se nós estivermos com o coração aberto e perguntar, Pai, o que eu preciso aprender nessa situação? O que tu queres que eu aprenda nessa circunstância? Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de ficar se lamentando, o segredo é glorificar o Criador e tentar entender o porquê que nós estamos passando por esta provação de fogo tão ardente, tão ferrenha, mas que vai produzir em nós algo espiritual, algo tremendo. Agora só, eu quero falar sobre colheita, irmãos. Prova, eu acredito que os irmãos entenderam o que é a prova. A prova, ela vem depois de você passar situações adversas. Às vezes você passa por uma prova, numa situação, você foi aprovado. Em outra você foi reprovado. Saiba que lá na frente o Eterno vai permitir uma situação parecida para que você possa ultrapassar o seu limite humano e espiritualmente você vencer. Porque você precisa ser aprovado. Agora eu quero falar sobre colheita. Por quê, irmãos? Porque existe uma situação muito interessante na vida de cada um de nós. Muitas vezes achamos que o Eterno está nos provando, né, para nos aprovar, mas nós estamos simplesmente colhendo a semente que nós mesmos plantamos ali atrás. No livro de Gálatas, capítulo 6, o verso 7, diz o seguinte, não erreis,
e ao não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tá? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vou trazer alguns exemplos rápidos aqui para a igreja. No setor financeiro, camarada, ele ganha 2.000, quer gastar 5, vai passar aprovação, irmão. E não é IAL que está te provando, não. Quer te capacitar, não. É irresponsabilidade sua, tá? Irresponsabilidade financeira, tá bom? Educação financeira cabe para qualquer pessoa. Não é questão de trazer aqui, não. Nós vivemos num reino espiritual, mas nós precisamos cuidar da nossa família, da nossa casa. E isso é uma responsabilidade de todo homem e de toda mulher que tem a função de trazer o mantimento para dentro de casa. E o mundo está aí para te oferecer um monte de coisa supérflua, onde você se ilude, cai, erra, peca, planta uma semente errada ali, compra em 50 prestação um negócio que talvez nem é essencial, e aí depois não vai conseguir pagar, vai passar dificuldade financeira. Mas é colheita. Colheita tem que saber separar. Tá passando situação financeira? Opa, deixa eu ver aqui. Peraí, como é que... Não, pô, andei certinho, bonitinho. Tô aí tendo, né, uma responsabilidade aí com as minhas contas. Não, então é o pai que muitas vezes está fechando a situação, está fechando a porta, está fechando a torneira. Então, tá. Eu preciso ver o que eu tenho que aprender com essa aprovação. Tem que ter discernimento espiritual, irmão, senão você vai ficar patinando no gelo aí, ó, e não vai crescer, não vai amadurecer e não vai subir. Vai ficar martelando aí em erros pequenos e situações simples, mas de quem quer um crescimento espiritual precisa ter o entendimento. Se você não se entender, não compreender você e não compreender o mundo espiritual ao seu redor, você não vai atingir o alvo. E o objetivo da Guerrilá, o objetivo da reunião, o objetivo da live é essa, que nós possamos nos ajudar uns aos outros a alcançar o objetivo maior, que é chegar na linha de chegada. Em respeito a trabalho, irmão, nossa, o trabalho tá difícil. Tá, mas olha só, o camarada arruma um trabalho, um serviço, tem que chegar às 7, chega às 8h30. Chega no trabalho, fica lá, preguiçoso. O pessoal tá produzindo e ele tá lá, na espinha molhada. Não, vou devagarzinho aqui, vou se matar pra quê? Já tô registrado mesmo? Não, já tô trabalhando, tô aqui, deu uma dor de cabeça, uma gripezinha, já vai pro médico lá. Pô, doutor, não dá pra dar um atestado de 3 dias, não? Tem o Covid aí, sabe como é que é, né? Sabe, irmãos? Pessoas preguiçosas, pessoas que não têm força de vontade, não têm coragem, não têm garra de trabalhar, não têm ideia da responsabilidade que tem sobre si, sabe? Desinteressadas. Surge uma vaga ali, sabe? Numa situação em determinada empresa, o cara vai ter que correr atrás, fazer um curso, se capacitar. Não demonstra interesse nenhum. Surgiu uma oportunidade na máquina, você quer aprender? Não, tá bom aqui onde eu tô aqui. Quantos serventes trabalharam comigo que eu quis fazer virar pedreiro? Não quero, não. Tá bom, servente pra mim tá bom, não. Aí o cara vai lá, coloca a massa na carriola, senta e fica parado. Você entende? Pessoas desinteressadas. E aí perde o serviço, perde a vaga de emprego. Aí vai passar aprovação, vai passar dificuldade. Entendeu? Vai ter situações aí ruins, porque não tem trabalho. Tem pessoas que eu tenho certeza que eu trabalho por conta, que eu conheço, que mesmo que eu estiver precisando, irmãos, não é questão de ser ruim, não. Eu não vou pegar a prova com a mão. Irmão, não tá precisando de um servente lá, irmão. No momento, não. Por quê? Na particularidade, pode até falar que eu sou ruim. Irmão, mas é o seguinte, é pessoa que não quer trabalhar, que não gosta de trabalhar, que quer uma sombra para ficar escorado lá. Então, é antes só do que mal acompanhado, irmão. Certo? E nas empresas é a mesma coisa. Você acha que o teu currículo lá, o cara não pede referência? Aqui, ali? Aí fica desempregado, irmão. E a culpa é do governo, a culpa é do Covid, a falta de trabalho. Não, irmão. A pessoa, quando ela é esforçada, o Eterno não deixa faltar. Agora, se o camarada, ele é preguiçoso, o Eterno vai deixar passar a luta. Sabe por quê? Vai virar uma aprovação para quando ele arrumar um emprego, ele ter força de vontade. Tem que chegar às 7, 10 para 7 já tá lá. Entendeu? É para carregar uma carriola, vou carregar 2. É para fazer isso, não vou. Por quê? Porque eu preciso valorizar o meu trabalho. Porque eu sei o que é ficar desempregado. Eu sei o que é passar necessidade por ser preguiçoso. Hoje eu não sou mais. É assim que a pessoa tem que aprender. Entendeu, irmãos? Tá. Casamento. Aprovado no casamento. Mas por quê? Talvez, quando foi para você se relacionar com a pessoa, você não orou o suficiente. Você não esperou o pai te confirmar. Você não namorou o tempo necessário para conhecer a pessoa com quem você casou.
se existir uma compatibilidade de interesses, de pensamentos, de objetivos. A Bíblia está cheia de referências sobre isso, em todas essas áreas aqui de colheita, mas não dá tempo. Mas aí também tem a situação, pô, tá casado? Tô, então vamos fazer dar certo. Vai cuidar da sua esposa, vai tratar com carinho, vai tratar com amor, vai tratar com respeito, certo? Agora o camarada chega em casa, é um grosso, um cavalo. Trata todo mundo bem na rua, dentro de casa é um cavalo. Vai querer receber o que da esposa? Hã? No casamento, tá plantando semente ruim? Vai querer colher flores? Tá plantando espinho? Outra situação, vamos dar um exemplo. Não existe respeito, sabe? Não para ouvir o casal, um não para ouvir o outro. Egoísmo, sabe? Tá plantando a semente do eu quero, eu quero, eu quero. E casamento é o contrário, é doação. O marido tem que tratar a esposa como o Yahshua trata a igreja, que deu a vida por ela. Então, às vezes, as coisas não estão bem, no seu casamento é uma colheita. Ah, tudo bem, eu conheci a minha esposa há muitos anos, estamos juntos há muito tempo, mas o meu relacionamento está desgastado. O que você tem que fazer? Comece a plantar semente boa para você colher no seu casamento. Não é só orar e jejuar, faz a sua parte também. Tá bom, irmãos? Agora, na parte da saúde, que é colheita. Camarada, hein, Roberto? Nossa, eu tô com uma doença, cara, no estômago bravo aqui, cara. Nossa, o Eterno tá me provando aqui na minha área da saúde. Mas o camarada só come fast food, só come bobeira, não faz um exercício físico, né? Não procura cuidar do templo que do Roacha que te deu aí, que o Eterno te deu, certo? Só vive comendo besteira, vive, você entendeu? Ah, a pessoa fumou 50 anos. Nossa, eu tô com câncer aí, puxa, o pai... Não é o pai, filho. É suas atitudes. É as suas atitudes. Então, lide com isso. Tenha maturidade para colher cada semente que você plantou, sabendo que ninguém sai daqui sem pagar a conta. E que se você tem que ser um vencedor, o Eterno vai permitir com que você passe por situações onde você reconheça aonde você errou e o que você teria feito diferente. E não jogue nas costas do Eterno ou não jogue no reino espiritual uma coisa que é uma responsabilidade sua. Então, existe diferença entre prova, provação e colheita. Eu quero finalizar aqui o seguinte, tá? Colheita que virou provação. Uma colheita, toda colheita, olha só, nem toda aprovação é colheita, tá? Entenda isso. Nem toda aprovação é colheita. Jó, ele foi provado, não foi? Mas ele estava numa colheita negativa? Não. Jó não tinha semente negativa para colher, mas ele foi provado. Então é o seguinte, nem toda aprovação é uma colheita, mas toda colheita negativa, ela é uma provação. Entenda isso. Toda colheita negativa, ela é uma provação para você aprender algo, para você crescer e não cometer os mesmos erros do passado. Salmo 51, Dude, diz o seguinte: cria em mim, ó Yahweh, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Ruach Kadosh. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito generoso. Davi, meu amado, colheu amargamente o fruto da semente que ele plantou. Entendeu? Plantou a semente do adultério. Ele foi provado pela concupiscência dos seus olhos. Veio a prova. O que ele fez? Foi reprovado. Plantou a semente ruim, caiu no pecado. Aí veio o quê? A colheita. A colheita fez com que Absalão, seu filho, fizesse tudo o que fizesse, que a espada não se apartasse da casa de Davi. Teve o filho que morreu. Irmãos, Davi colheu amargamente o fruto do seu erro, a semente do seu pecado. Só que o que acontece? A forma com que você encara a situação vai fazer a diferença na tua vida espiritual. Davi orou: Pai, não tire de mim o teu ruach, não me lance fora. Dá-me de volta a alegria da tua salvação. Davi sabia aonde ele tinha errado, ele sabia que ele estava colhendo, mas ele pediu: Pai, que eu possa aprender a lição. Que eu possa aprender a lição. Irmãos, que nós possamos aprender com os nossos erros do passado, para não precisar cometer os mesmos erros hoje, para poder ser amadurecido pelo Eterno. Não existe tempo de falha, não existe tempo para você ficar repetindo, voltando lá na cartilha do Beabá lá. Irmãos, o propósito do Eterno é que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Esse é o propósito. Nós estamos, como diz aqui, tá?
precisando entender o processo. Você precisa entender o processo da aprovação que você está passando. Essa aprovação não é... o Eterno não fica sentado no trono castigando as pessoas aqui na terra e se alegrando ali com a situação. Fez ruim, também tá colhendo, não. O Pai não se alegra com o sofrimento de ninguém. Eu nunca vi um pai que olha para um filho e se alegra com o sofrimento. Não, mas ele sabe da necessidade. Tá? Existem algumas interpretações teológicas, eu não quero olhar para isso,